Salve meu leão, salve meu leoa, Flávio na área para mais uma aula poderosa aqui desta ferramenta que vai te ajudar a como libertar os seus pensamentos, emoções e energias que bloqueiam a sua consciência, que é essa ferramenta aqui, vou até dar um zoom aqui para vocês, tá? Que é de Michael A. Singer, que se chama A Alma Indomável, essa ferramenta poderosíssima que tem nos ajudado aí a trazer um pouco mais de compreensão sobre os nossos pensamentos, como se libertar desses pensamentos que me atrapalham no meu dia a dia, que me bloqueiam de realizar as grandes coisas, o grande potencial desse momento que nós estamos aqui, que é o momento material, né? Que é esse momento físico aqui nesse tempo do universo. A gente sempre... eu sempre começo a levantar essas questões, né? Porque a gente sempre vai dando uma pitadinha de complexidade e de entendimento a cada passo que a gente vai dando. Imagine só, né? Que são 3 tempos que a gente ocorre. É o passado, o presente e o futuro. Então, quando você tem entendimento que de fato isso existe, você começa a montar essa cronologia, essa linha do tempo. Então, você já começa a ficar mais claro para você que você observa o passado, você tenta criar o futuro, né? Você cria o futuro, aliás, você tenta não, você cria o futuro e o presente é onde que você vive essa projeção do que você quer. Quanto você está em harmonia, alinhado com o passado, o presente e o futuro, mas vivendo onde que a vida de fato nesse momento está acontecendo, que é no corpo físico, que é materializado nessa linha do tempo, você está muito mais objetivo na sua vida, porque quando você está vivendo no presente, você tem um indicativo do nível de consciência muito maior. E essa ferramenta, né, a Alma Indomável, ela ajuda você a entender esse ponto de equilíbrio. E na última aula a gente viu o quê? Que mesmo que os meus pensamentos não estejam lá, a minha consciência permanece, né? Até a gente finalizou aqui, na última frase ele finaliza assim, ó: se você está aí dentro experimentando a paz que surge quando os pensamentos param, então, obviamente, a sua existência não depende do ato de pensar. Então, a sua existência do seu corpo físico não depende necessariamente do ato de pensar, porque é onde que entra o lance da meditação, de você estar em paz consigo mesmo, né? Nesse nível de consciência maior, nessa linha temporal. Então, você tem que escolher qual linha temporal que você vai viver, se é a linha do passado, a do presente ou do futuro. Aí o que entra, né? Entra alguns questionamentos. Muita gente vive na linha do passado. O que é a linha do passado? Ah, mas aconteceu isso comigo, aquilo ali, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, e bababá, bebê. Então você começa a viver só preso no passado. E o ego gosta muito disso, tá? Ele te aprisiona. O ego, a gente pode classificar ele, tá? É porque cada um vai ter um entendimento disso. Para mim, o ego é muito relacionado a essa prisão que ele quer te deixar tanto no passado como no presente. Então, o ego, para mim, hoje, tá baseado muito nos meus pensamentos. Então, quando ele tá baseado nos meus pensamentos, ele fica tentando jogar comigo, ele fica tentando me jogar pro passado ou pro futuro. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente tá fazendo um treinamento agora que se chama metodologia, que se chama Notebook do Zero. A metodologia que ensina a pessoa a sair do absoluto zero e partir para manutenção de notebook. E enquanto a gente estava fazendo esse treinamento, né, eu já estou acompanhando já há alguns anos, alguns experts do assunto, e eu sempre vejo a entrega, eu falo, pô, os caras estão entregando pouco, né, porque eles estão cobrando e tal. Aliás, eles estão entregando muito, só que às vezes a forma como eles mostram isso, né, o valor dessa entrega deles não equilibra, né? Não tem um equilíbrio. Então, às vezes o cara quer entregar demais, fica com receio da entrega dele e vai lá e joga um valor muito, muito abaixo do que ele mereceria ganhar. Então, isso entra um desequilíbrio, né? Enquanto a gente fez o curso presencial, a gente pensou no valor e eu tava muito, muito preocupado. Aí entra o que eu falei para vocês de não conseguir estar no presente e tá preso no futuro, né? Ah, o que vai acontecer? Aí onde que eu falei sobre, né? A gente tem trago sobre o atirar flechas, sobre qual ponto que eu me coloco para que as coisas aconteçam. Então, o atirar flechas, eu falei, pô, às vezes a gente vai fazer uma entrega aqui que não vai ser suficiente, então eu queria entregar muito mais coisa. E eu percebi o quê? Que durante o treinamento aqui, o que a gente está entregando é muito valioso. Os próprios alunos chegaram e falaram aqui para nós, pô, o que você está entregando aqui, cara, só a parte de gestão é um treinamento que vale R$5.000.
Aí foi um curso que a gente cobrou R$1.500 pro presencial. Então o que eu pude perceber? Pô, pra gente que às vezes, pra você, às vezes uma coisa parece muito simples. Mas pra quem não conhece, pra quem não experienciou, então pra quem experienciou, a experiência da pessoa é totalmente diferente. Aí eu falei, me ligou o radar, falei, nossa, a minha entrega tá sendo boa. Porque eu mesmo sem querer, né, eu passei muito além do limite. Pô, foi errado isso que eu fiz, aí eu fiquei naquela cobrança. Não foi, mas eu pude perceber, né, eu validei o que a gente chama no mercado, né, quando a gente entra pro marketing digital, que a gente chama de validar a oferta. Então eu validei o meu conhecimento através dessa metodologia que a gente desenvolveu. E eu falei, cara, olha o quanto de valor isso tem. Inclusive um dos alunos, ele estava em 2 treinamentos de 2 relativamente concorrentes meus, ele falou, cara, alguns insights que eu peguei aqui com você são muito poderosos, que os caras não têm. Porque às vezes eles têm algumas partes lá, mas sabe aquela coisa que quando você compra um treinamento, obviamente, você sempre aproveita alguma coisa. É porque isso aí é o seguinte, tá, gente? Só tomar água aqui. É a mentalidade. O que acontece? Às vezes a pessoa vem cá, esse rapaz que tava fazendo esses 2 outros cursos, ele falou, cara, um insight que eu peguei aqui com você, um insight, já pagou todo o valor que eu paguei do curso com você, do treinamento. Por quê? Às vezes você acha que você tá entregando pouco, né? Aí é aquela coisa do ego te aprisionar lá no passado e eu tava sofrendo no futuro com a entrega. Porque eu falei, pô, eu vou entregar pouco. Eu tô entregando, preciso entregar mais coisas. Eu tava conversando com o Tarley e eu pude perceber com isso que, respira. Calma. Faz a entrega aí que vai dar certo, vai dar bom, não tem errado. Aí eu pude perceber o valor, né, de você estar preparado e aberto para o universo. Então, assim, a gente validou nossa metodologia, a gente já vai mudar o parâmetro e a gente já a porta de abertura que a gente queria para entrar no treinamento não só no presencial, mas no digital. Então, assim, agora que daqui para frente a gente vai fechar com certeza várias outras turmas, né, e a gente quer formar esse movimento dos técnicos aqui em Sergipe, porém, eu não vou ter condições de entregar os mesmos bônus que eu entreguei para essa turma inicial, porque vai estar em desequilíbrio com o que eu estou fazendo. Então, quando a gente entende nessas leis do poder, da consciência, a gente começa a ter essa compreensão muito mais profunda de fato quem somos nós, de como as coisas acontecem. Então, isso aí já muda completamente o nosso jogo. Então, quando eu tenho essa compreensão poderosa sobre o meu poder e a minha capacidade, eu tenho que sempre trabalhar em equilíbrio. Então, por isso que eu falo, às vezes, essa questão da mentoria, às vezes a pessoa vai lá, compra um monte de curso, mas ela não coloca aquilo em prática. E às vezes, por exemplo, o que eu estou entregando aqui para vocês é um trabalho, é fruto de estudo, de dedicação. Para você que está acompanhando aqui, eu estou 1 ano aqui já, todos os dias, né? Teve alguns tempos que eu parei por causa de um curso em milagres, mas tô vindo nesse caminho aqui, todo dia desenvolvendo essa habilidade, todo dia um pouquinho. Ah, mas às vezes você não quer pegar isso, mas o que vai acontecer? Vai chegar um ponto que eu vou conseguir pegar todas essas informações que eu juntei ao longo desse tempo e condensá-las de uma forma muito mais poderosa. Então eu vou poder fazer uma aula para você, onde que se você quiser realmente aprofundar, se conectar de uma forma muito mais poderosa, ter um nível de consciência muito mais poderoso para vivenciar, para experienciar uma vida totalmente diferente, eu vou poder te ajudar. E eu tô construindo esse caminho aqui juntamente com vocês. Talvez muitos não vão se importar com isso agora, porque talvez não faça sentido para você. E tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum com relação a isso, viu? Então, só para vocês terem essa... Deixa eu só corrigir o áudio aqui do meu microfone para vocês, tá? Então, é só você ter uma compreensão... É só você, com o tempo, você vai ter uma compreensão poderosa disso. Então, sem mais delongas, né, vamos dar sequência aqui, mais um pedaço da nossa leitura, lembrando que a gente está no 3º capítulo. As aulas, tá, gente? Eu vou tentar sempre me policiar para colocar dentro dessa casa dos 10 minutos, mas, porém, tem dias que realmente não vai dar. Eu vou ter que esticar um pouquinho mais, né? Essa aula aí já tá com praticamente aí 10 minutos já, mas eu quero trazer essas experiências com vocês, compartilhar, porque eu acho muito importante quanto vocês têm condição também de
eu tenho condições de compartilhar essas vivências com vocês, porque isso vai gerar muito mais, vai fazer muito mais sentido para você, tá bom? Então a gente continuou aqui, a gente estava falando sobre a meditação. Então quando eu começo a meditar, eu começo a parar, silenciar meus pensamentos, eu percebo que ele fala aqui no final. Então, obviamente, a sua existência não depende do ato de pensar. Continuando aqui. Os pensamentos podem tanto parar quanto ficar extremamente ruidosos. Às vezes você tem muitos pensamentos, outras vezes poucos. Você pode até dizer a alguém: minha mente está me enlouquecendo, desde que ela me disse aquelas coisas. Não consigo nem dormir. Minha mente simplesmente não cala a boca. A mente de quem? Quem está percebendo esses pensamentos? Não é você? Não é você que ouve os seus pensamentos aí dentro, que está consciente da própria existência? De fato, você inclusive consegue se livrar deles. Quando começa a ter um pensamento de que não gosta, não tenta mandá-lo embora. Então, por exemplo, surgiu uma coisa que você não gosta aí, você não manda esse pensamento embora? Ah, você viu uma coisa ruim, você não gosta? Ixi, não quero nem pensar nisso. Você fala assim, não fala? E por que você não policia sempre nesses pensamentos? E tem coisa que vem e martela na sua cabeça. As pessoas lutam com os pensamentos o tempo todo. Quem tem consciência dos pensamentos? Quem tem consciência dos pensamentos? Quem luta com eles? De novo, você tem uma relação sujeito-objeto com os seus pensamentos. Ou seja, imagina que é a mesma coisa que eu tô pegando esse microfone aqui, ó. Eu tô olhando esse objeto, certo? Se eu tô olhando para os meus pensamentos, quem tá olhando para os meus pensamentos? É a minha consciência. Então eu tô aqui focado, a minha consciência tá focada nos meus pensamentos. Então essa tem que ser a relação com os meus pensamentos, uma relação como se fosse aqui com esse objeto, com esse microfone, tá? Então eu crio uma relação de observador. Talvez isso vai conseguir te ajudar, essa mecânica, nessa analogia, vai te ajudar você a ter mais condição de filtrar, de observar os seus pensamentos. Então faça esse link neural aí para você mudar, né, e criar esse novo caminho aí, tá? Você é o sujeito e os pensamentos são mais um objeto do qual você pode ter consciência. Você não é os seus pensamentos, você simplesmente tem consciência deles, finalmente você diz. Olha lá, vamos lá, que interessante isso aqui, tá? Tudo bem, não sou nada do mundo exterior, nem sou as emoções. Esses objetos exteriores e interiores vêm e vão e eu os experimento. Além disso, não sou meus pensamentos. Eles podem ser silenciosos ou barulhentos, felizes ou tristes. Os pensamentos são apenas mais uma coisa da qual tenho consciência. Mas quem sou eu? A questão começa a ficar séria. Quem sou eu? Quem está vivenciando todas as experiências físicas, emocionais e mentais? Quem? Então você pondera essa pergunta com um pouco mais de profundidade. Para isso, vai deixando as experiências de lado para ver o que resta. Você começará a notar que quem está vivenciando cada experiência até que alcançará o ponto dentro de si em que se dará conta de que você, o vivenciador, tem uma certa característica, e essa característica é a consciência. A consciência é a percepção de si, uma noção intuitiva da própria existência. Olha que legal isso aqui, tá? Eu achei muito interessante, vou até marcar aqui para deixar como objeto de estudo. Essa característica é a percepção, e essa característica é a consciência, a percepção de si, uma noção intuitiva da própria existência. É uma noção intuitiva, então é uma intuição. Lembra que eu trouxe para vocês? Pô, às vezes quando você vai tomar alguma decisão, alguma emoção, sente a intuição, sabe? Quando seu coração você tem aquele cheiro, você tem aquele tato, aquele pulsar, o frio na barriga, vem aquela sensação, isso é intuição. Então, isso aí é meramente a sua consciência, tá? Você sabe que está aí dentro, não tem que pensar sobre isso, apenas sabe. Se quiser, até pode pensar sobre o assunto, mas saberá que está pensando. Você existe de qualquer modo, com ou sem pensamentos. Para ilustrar essa ideia em termos mais práticos, vamos tentar um experimento de consciência.
Observe que uma simples olhada num cômodo ou pela janela, você instantaneamente vê todos os detalhes de tudo que está à sua frente. Sem esforço, você tem a consciência de todos os objetos que estão ao seu alcance da visão, tanto os próximos quanto os distantes, sem mover a cabeça nem os olhos. De imediato você percebe todos os detalhes complexos do que está vendo. Veja todas as cores, as variações de luz, os veios da madeira dos móveis, a arquitetura dos edifícios e variações da casca e das folhas das árvores. Percebe que é capaz de assimilar tudo ao mesmo tempo, sem precisar pensar? Nenhum pensamento é necessário. Você simplesmente vê. Agora tente usar os pensamentos para isolar, rotular e descrever todos os detalhes complexos do que está diante de sua vista. Quanto tempo a sua voz mental levaria para descrever todos esses detalhes em contraposição com a fotografia instantânea da consciência que apenas vê? Quando olha sem criar pensamentos, a sua consciência percebe sem esforço e compreende inteiramente tudo que vê. Caraca, que poderoso isso aqui. Nossa. Eu vou até finalizar por aqui hoje. Quanto olha sem criar pensamentos, a sua consciência percebe sem esforço e compreende inteiramente tudo que vê. É algo que a gente estava conversando, tá? É a seguinte. Pô, imagina comigo, tá? Você tá simplesmente consciente, presente do momento total. Então você não permite que os seus pensamentos te atribuam essa série de informações, porque de uma certa forma acaba te sobrecarregando e você não consegue deixar sua consciência fluir de forma mais natural. Sua consciência já compreendeu isso, mas quando você tenta descrever o que a sua mente faz o tempo todo, ela faz isso justamente para criar, né, preencher esse espaço que você deixa vazio entre a sua consciência e o que você está vendo externamente. O que você faz, a posição em que você coloca, que aí entra uma relação do estado do momento do passado, do presente e do futuro. Que interessante isso, né? Essa é uma mecânica que você pode observar e ela faz todo sentido, como fez para mim aqui agora. E tem feito, né, no meu dia a dia, porque eu começo a observar o nível de consciência que eu tenho, ele muda a forma como eu me projeto aqui externamente com vocês. Isso é muito legal, muito importante que vocês possam observar isso no dia de hoje de vocês. E sempre lembra, né, faz um exercício, eu tenho sempre feito esse exercício e funciona demais. Lembra, né, reforço comportamental. Sempre que você sai na rua, fala assim, hoje eu vou me tornar um observador ativo. Eu vou observar o que ninguém tá vendo. Você sai na rua e começa a olhar. Olha o que ninguém tá vendo. Aí você vai começar a ter um pouco mais de sensibilidade. Mas olha e tenta não às vezes fazer descrições nem julgamentos. Deixa a sua consciência fluir com as coisas que em especial vão te emocionar, vão te tocar. Porque ao observar o que ninguém está observando, seu nível de consciência se expande. Porque você se tornou um observador da vida das coisas, sem julgamento. Isso que é o mais importante. Fechou? Gratidão, meu Leo e meu Leô, por essa aula poderosa e maravilhosa de hoje. Nossa aula aí número 16. E a gente segue avançando poderosamente aí nas nossas leituras de A Alma Indomável. Espero por você na próxima aula. Tamo junto. Até depois do fim.